Muito boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à nossa 17ª reunião da Comissão da Reforma do Estado e Poder Local. Na ordem de trabalhos temos no ponto número 1 a audiência do Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil, cumprimentando o Sr. Presidente Alexandre Carvalho, também o Sr. André Moraes. Dar-vos nota de que esta audiência se realiza nos nossos termos regimentais, portanto, vocês têm uma intervenção inicial de 8 minutos. Depois, cada grupo parlamentar tem uma intervenção de 3 minutos e depois há uma intervenção final da entidade de 8 minutos. E, por isso, cumprimentá-los e podemos desde já iniciar, por isso tem a palavra, dispõe de até 8 minutos. Okay. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a presença de todos os deputados nesta comissão. Nós vamos sintetizar aqui a temática em duas partes, que é a regulamentação dos serviços municipais de proteção civil e depois a questão, e a sua carreira também, e a questão dos trabalhadores, dos sapadores florestais e dos assistentes operacionais das autarquias locais. E eu começava essa minha intervenção por essa parte, dando-nos nota que em 2019 o Governo na altura, o Governo do PS, criou o Decreto-Lei 82/2019, que previa e prevê a integração dos sapadores florestais das autarquias locais e das comunidades intermunicipais na carreira de bombeiro sapador florestal. Ora, esta medida ainda não está a ser aplicada em todos os municípios e comunidades intermunicipais que fazem parte do nosso país. Temos aqui duas realidades, aqueles que estão integrados e aqueles que não estão integrados. Ao longo do tempo, nesta Casa, houve aqui a submissão de projetos de lei que obrigassem, aqui em certo ponto, a certa parte, as autarquias locais e as comunidades intermunicipais a fazer essa integração, mas até agora isso não aconteceu e deixa-nos aqui numa situação um pouco estranha e constrangedora até para os trabalhadores, porque nos grandes incêndios, e acho que isso é a opinião de todos os deputados desta Casa, fez-se um excelente trabalho na defesa da floresta contra incêndios e até no próprio combate a incêndios florestais por parte dos sapadores florestais, mas depois não há este reconhecimento desta carreira por parte das autarquias locais. Depois, dar-vos também nota naquilo que é a referenciação aos assistentes operacionais das autarquias locais, que fazem um trabalho na parte do ambiente, naquilo que nós chamamos os cantoneiros de limpeza. Continua a haver uma ausência de um suplemento, que também foi decidido nesta Casa, em Orçamento de Estado, que é o suplemento de penosidade, insalubridade e penosidade, que também não está a ser aplicado a esses trabalhadores. Eu tenho aqui um parecer jurídico sindical do nosso advogado, que vou deixar a esta mesa também, para que possam verificar a aplicação deste suplemento aos trabalhadores, aos assistentes operacionais que desempenham estas funções e que víamos agora, recentemente, no passado fim de semana, no Congresso da Associação Nacional de Municípios, os presidentes de Câmara a dizer a importância da valorização dos trabalhadores das autarquias locais, nomeadamente a valorização dos seus salários, que embora não possa acontecer fora do Orçamento de Estado, mas esta questão do suplemento de penosidade e insalubridade é para nós uma luta bastante importante, porque aumenta a valorização destes trabalhadores face ao seu trabalho diário e também dos sapadores florestais que atuam nesta questão. Portanto, deixo aqui um apelo para que possam tomar medidas para valorizar estes trabalhadores, aplicando-lhes a integração na carreira de bombeiro sapador florestal, revendo aqui o Decreto 86/2019 e aplicando também a questão do SPI a estes trabalhadores, que é para nós urgência. E passo aqui a palavra ao meu colega André Moraes. Boa tarde a todos. Obrigado por nos receberem na Comissão. Há cerca de um ano e pouco tivemos também nesta Casa dos Serviços Municipais de Proteção Civil e continuamos a protelar aquilo que para nós é essencial. O patamar municipal de proteção civil está entregue às autarquias, mas precisa ser regulamentado, porque nós temos bastante heterogeneidade naquilo que é a proteção civil municipal. Temos câmaras municipais que trabalham muito bem esse patamar, mas temos outras que ainda há uma grande inércia nesta área. E aquilo que nós já vamos no 4º documento elaborado, entregue também nesta Casa,
que tem a ver com a proteção civil, é uma imposição legal. Se é uma imposição legal, nós precisamos, nos patamares municipais, de lhe criar uma homogeneidade. E essa homogeneidade tem que ver com uma regulamentação. E precisamos que seja profissional, não precisamos que muitos municípios, neste momento, quando estão numa situação de aviso e de alerta, neste caso, em que é necessário a Lei de Bases de Proteção Civil ser aplicada, não termos uma máquina que trabalhe na área da proteção civil municipal. Ou seja, ainda temos municípios que não têm planos municipais de terceira geração, que não têm planos municipais devidamente testados e aplicados, e temos aqui um grande vazio, que é aquilo que é a proteção de pessoas e bens. E na sexta-feira passada assistimos a um sismo que aconteceu no interior do país e grande parte dos serviços municipais de proteção civil não trabalharam diretamente o risco sísmico. Fazemos o terra-treme e depois tivemos serviços municipais que, passado 12 horas, é que informaram a população sobre aquilo que era o trabalho preventivo e avaliativo. E isto é um vazio legal que, para mim, me assusta enquanto técnico e especialista nesta área, porque o patamar municipal precisa ser trabalhado de outra forma. Nós hoje temos coordenadores municipais que são licenciados na área da fisioterapia, na área do cinema, e que podem ser coordenadores municipais porque basta ter experiência, e essa experiência pode ser como bombeiro. Confundir First Responder com Coordenação Municipal de Proteção Civil é confundir aquilo que é o princípio básico do ciclo da emergência. Planeamento, prevenção, mitigação, que é aquilo que nós precisamos que a Proteção Civil faça. A Proteção Civil não pode ser vista no combate, porque no combate nós já temos vários First Responder a fazer isso. Nós precisamos é que os municípios tenham uma regulamentação, um coordenador que perceba de proteção civil, que venha da área da proteção civil, científica e operacional, e que possa também dar corpo a que o Presidente de Câmara esteja sustentado na sua decisão. E é para isso que ele serve. Neste regulamento que nós propomos, queremos também fazer uma coisa clara, que é a regulamentação de uma carreira para ser técnico superior de proteção civil, assistente técnico de proteção civil, que é o técnico de proteção civil, e um operacional de proteção civil. Nós hoje assistimos nos municípios muitos trabalhadores que são alocados aos serviços municipais e que vêm das áreas do desporto, da educação, sejam técnicos superiores, sejam assistentes técnicos ou assistentes operacionais, e que não têm uma base para poder trabalhar a análise de risco. Porque quando falamos em proteção civil, falamos de vulnerabilidade, suscetibilidade, perigosidade, falamos dos planos municipais, ou seja, não falamos ainda de operações. E a Lei de Bases de Proteção Civil diz isso mesmo. Proteção civil é essencialmente todo o trabalho a montante. E quando falamos em resposta é o apoio à gestão e não o trabalho direto de rua, de base. E por isso nós queremos tipificar os riscos nos municípios e com esta tipificação conseguimos criar em todos os municípios uma dotação mínima para que haja trabalhadores adstritos a esta função. Ou seja, municípios com pouca área, com menos habitantes e com menos riscos, terão um número mínimo de trabalhadores necessários para que aquele serviço municipal seja operacional e que esteja funcional. Serviços municipais que já estejam, como por exemplo Lisboa, Porto, até que já estejam acima daquilo que é a medida que nós propomos a nível desta fórmula, é continuar e melhorar, como é óbvio. Agora, não podemos é ter um país a várias velocidades. Nós, em 308 municípios, temos 308 realidades completamente distintas. Eu não posso estar a viver na Covilhã e achar que estou protegido e se der ali, se andar 18 km ao lado, estiver noutro concelho, esteja menos protegido. Porque o cidadão tanto é em Lisboa, como é na Covilhã, como é no Porto, e nós precisamos de criar uma planimetria e uma homogeneidade muito grande naquilo que é a proteção civil municipal. Porque, entregando aos municípios, fica sempre na mão do Presidente de Câmara a decisão da orçamentação, da cabimentação e daquilo que é o trabalho efetivo no patamar municipal. Depois, estes modelos que nós temos, vai desde o modelo A ao modelo F e tem a ver com o número mínimo de trabalhadores, tanto a nível operacional, como técnico superior. O coordenador precisa de ter um adjudante, ou um adjunto, como queiram chamar, porque, tendencialmente, quando nós temos um coordenador que não pode acumular duas funções, e nós temos no país muito, que é um coordenador municipal que é comandante de bombeiros. E nas grandes ocorrências que nós tivemos já o ano passado, assumimos muitas das vezes no teatro de operações em que ele estava a assumir como comandante e não como coordenador. Então esta figura não pode ser bicéfala. Esta figura tem que ser completamente afastada. Um comanda e outro coordena. E então nós precisamos de criar também neste regulamento os critérios de admissão dos coordenadores municipais, que não pode ser única e exclusivamente a parte da licenciatura. Outras questões para mim, só para acabar, que já percebi. Quando nós estamos a falar do coordenador, estamos a falar que é impossível acumular cargos, tem que ficar adstrito única e exclusivamente àquilo que é, ter um coordenador adjunto, ter também uma tabela remuneratória adstrita àquilo que é o cargo dirigente, e depois propomos a criação dos técnicos superiores de proteção civil, com uma carreira própria,
dentro daquilo que é os técnicos superiores, um técnico de proteção civil que é equiparado ao assistente técnico e um operacional de proteção civil que é equiparado aos assistentes operacionais, com uma compensação do risco, penosidade e disponibilidade, porque nestas funções é muito importante. Este regulamento que nós criámos e que nós propusemos a esta Casa tem única e exclusivamente uma coisa, que é a proteção de pessoas e bens. E porque nós confundimos muito, e os decisores políticos, peço desculpa se possa ofender alguém, mas não é esse o objetivo, o decisor político tem que olhar para a proteção civil como prevenção, planeamento e mitigação. Não tem que olhar como resposta, porque para isso temos os bombeiros, a GNR, a PSP, os chapadores florestais, esses sim são first responder. A proteção civil no patamar municipal, distrital, regional e nacional tem que olhar para uma visão muito mais de planeamento e prevenção e análise de risco, que é isto que nos faz falta hoje no nosso território, é trabalharmos muito a montante e pouco na resposta. Obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra agora o Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Olga Freire. Dispõe de até 3 minutos. Muito obrigado. Vou partilhar o tempo com o Sr. Deputado... falta-me o nome. Fernando. Muito obrigado ao Sinfap por estar aqui. O Grupo Parlamentar do PSD reconhece que as vossas pretensões, na sua generalidade, são importantes e solidarizamos-nos com as vossas pretensões. No entanto, e para ser rapidinho, eu queria lhe fazer 3 perguntas muito concisas. Primeiro, por curiosidade, eu gostava de saber quantos associados tem o Sinfap. Depois, na audição de dezembro passado, disseram que não tinham tido qualquer negociação com o Governo sobre os serviços municipais de proteção civil. Queria perguntar se esta situação se mantém ou se há alguma alteração. E, por fim, também disseram, em dezembro do ano passado, que existia uma forte vertente para começar a pensar a proteção civil e de estarem mais focados para aquilo que é o planeamento estratégico e não para a resposta. Pergunto se o Sinfap já desenvolveu alguma coisa nesta matéria, se já tem alguma linha de pensamento mais concretizado, porque, de facto, também, no meu entender, proteger é evitar que as coisas aconteçam, não obstante também termos que dar resposta quando elas acontecem. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Quiroga. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer ao Sinfap a vinda a esta comissão. Fazer aqui também algumas considerações e dizer-lhe que convém também esclarecer aqui alguma confusão que é trazida ao público, que existe entre sapadores florestais, do programa de sapadores florestais, e os sapadores bombeiros florestais da Força de Sapadores Bombeiros Florestais. Embora esta reclamação do Sinfap respeite exclusivamente aos sapadores florestais, do programa em causa, deixamos este esclarecimento. Sapadores florestais, profissionais pertencentes às equipas de sapadores, enquadradas no programa de sapadores florestais, que estabelece a relação entre o CNF e as entidades gestoras. As entidades titulares das equipas de sapadores florestais podem ser entidades gestoras das zonas de intervenção florestal, associações e cooperativas reconhecidas pelo ICNF, órgãos de gestão dos baldios das associações, cooperativas de interesse público, autarquias locais e entidades intermunicipais. Neste âmbito, os sapadores florestais podem ter vínculo de trabalho privado ou público, dependendo da respectiva entidade gestora. Sapadores florestais estão enquadrados na Força de Sapadores do ICNF e têm vínculo de trabalho público. O Sinfap reclama aqui a regulamentação da profissão através da criação da carreira e do estatuto profissional que reconheça a profissão de sapador florestal e classifique como profissão de desgaste rápido face à realidade, aos perigos inerentes a que todos os dias estão expostos. Neste campo, e de acordo com o enquadramento feito, a criação da carreira para sapadores florestais não será de imediata e fácil concretização, uma vez que estamos perante profissionais que apresentam um vínculo de trabalho distinto, privado, como disse, e público. Veja-se o caso das autarquias, que neste momento não será possível, até porque existem outras funções que já solicitaram carreiras próprias e fruto das competências das autarquias deverá ser negociado com a nova direção da ANMP. Não obstante, este Governo, reconhecendo, Sr. Presidente, só mais um bocadinho, a enorme importância do programa Sapadores Florestais, porque já em fevereiro deste ano, através do Decreto-Lei 10 de 2025,
promoveu um dos maiores atos de valorização dos sapadores florestais desde a sua criação, através do aumento do capital anual por equipa, passou de 55 para 61.600, apoio adicional a comunidades intermunicipais, com brigadas de exclusividade, aumento de 10.000 para 11.200, mais 18 máquinas de rastros, 57 tratores para os municípios e organizações de produtores florestais. Terminar, Sr. Deputado. E um novo apoio adicional para as equipas geridas por entidades privadas, até 6.600 por equipa. Portanto, isto quer dizer que o Governo, nos próximos 3 anos, irá criar mais 15 novas equipas por ano, no seguimento da importância de uma estratégia contínua que o Sr. Primeiro-Ministro tem dito. Por isso, os sapadores florestais têm tido uma forma muito atenta para esta situação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes do CINFAB, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Estes últimos minutos demonstram a confusão e o asterisco que é o organograma do Estado em relação à proteção civil e à forma como nos temos organizado ao longo dos últimos anos. Bastava pegarmos no mapa de delegação de competências da AGIF e entendíamos logo a atrapalhada que ali estava. E depois, quando andamos aqui na Assembleia da República a gritar aos 7 ventos, a dizer que queremos criar uma carreira profissional para os bombeiros voluntários que sabemos que são dependentes de uma estrutura privada, achamos que não devemos criar para os sapadores florestais, tendo em consideração que eles são funcionários do Estado, mesmo que sejam funcionários municipais. Aliás, eu tenho um bom exemplo na Câmara Municipal, onde sou vereador, que apesar de ser sempre uma Câmara que diz constantemente direitos iguais, deveres iguais, do PS, depois nem sequer coloca dentro dos quadros os sapadores florestais e coloca-los completamente à parte. E dentro da esfera da proteção civil continuamos a ter um grande problema de patentes, porque existe uma falta de responsabilidade atribuída à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que daí não advém uma responsabilidade hierárquica, porque os próprios sapadores depois têm a sua responsabilidade de comando, os sapadores florestais estão noutro âmbito e mesmo a nível de tutela, quando olhamos, alguns estão afetos ao Ministério da Administração Interna, outros estão afetos ao Ministério da Coesão Territorial, em consequência de serem funcionários municipais. De uma vez por todas, ou nos organizamos e existe de facto um pacto de regime que está tanto na moda, falar por todos os partidos e entendemos que a Lei de Bases da Proteção Civil tem que ser revista e não podemos continuar com esta brincadeira, ou então vamos todos chorar quando está a arder, a dizer que entretanto a coisa está a arder, mas é porque arde no verão e não fizemos prevenção e chove no inverno, cria inundações e não fizemos prevenção, e consideramos que os cantoneiros não devem ser atribuído maior reconhecimento à sua carreira quando eles são fundamentais, porque depois a limpeza do lixo e as sarjetas não estão limpas, criam inundações, mas a responsabilidade é sempre do mesmo, a responsabilidade é de quem perde os seus bens, porque acaba por ficar com o pagamento dos impostos não refletido naqueles que deveriam ter reconhecimento, que são os cantoneiros, que são os chapadores, que são os voluntários, só que são tantas as patentes que chegamos a uma altura que achamos que não temos capacidade e por uma única razão, gostem ou não gostem de ouvir, porque ao longo destes últimos anos têm uma aversão em acabar com algumas das hierarquias, porque sabem perfeitamente quem é que domina o quê, quando estamos a falar das associações humanitárias, que separamos claramente o comando daqueles que são os titulares de cargos em associação, que a maior parte deles estão afetos a partidos políticos e que sabemos exatamente que depois a atribuição do cheque, e como foi dito por vós, o financiamento às associações ou para reconhecimento da carreira do indivíduo A ou da carreira B é feita de acordo com o acordo partidário e percebemos se a acordo partidário vai de encontro àquilo que é a necessidade. Chegamos ao final, a terra treme, ficamos todos aflitos, chove, há inundações, estamos todos aflitos e aí uns olham para o céu, que são mais crentes e chamam Deus, outros chamam-vos a vocês e achamos que não há subsídio de risco e que não tem que ser tratado absolutamente nada. Nós acompanhamos estas preocupações. Consideramos de facto estas preocupações são prioritárias porque nós temos que entender de uma vez por todas se esta questão da proteção civil é uma questão de segurança nacional ou inclusive de defesa nacional. Porque nós estamos numa fase que o desprezo pelo território é de tal ordem que o Governo não se consegue responsabilizar com o cadastro territorial, não sabe sequer a quem pertence os terrenos e depois, se fôssemos falar da limpeza dos terrenos e da responsabilidade de quem é, chegaríamos àquele ponto de olhar para o ICNF a ser multado pela própria GNR que não limpou a mata de Leiria. Mas à última da hora, quem vai ser responsável são vocês e os senhores é que passarão certamente por incompetentes. Da nossa parte, sabem perfeitamente com o que podem contar e acompanhamos as vossas propostas na totalidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Eurídice Pereira, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria-vos cumprimentar e agradecer-vos mais uma vez virem até nós para colocar as vossas questões, percebendo eu
que há matérias que são, de facto, emergentes. Não são todas, do meu ponto de vista, as que apresentam, mas existem matérias emergentes que merecem que olhemos com tranquilidade para elas, no sentido de as resolver. Eu ouvi-vos com muita atenção, percebi que a primeira intervenção teve basicamente a ver com a questão dos sapadores florestais e da preocupação em dar corpo ao decreto-lei que os posiciona como bombeiros sapadores, e disse aqui que os municípios não estão todos a fazer a mesma aplicação. Portanto, era para nós fundamental saber, afinal de contas, quais são os municípios que não estão a fazer. E a outra questão é, e porquê? Certamente que devem de argumentar as razões porque não cumprem a lei, e a lei é para ser cumprida. E aí não falta lei nenhuma, não falta resolver nada, falta, porque eu percebi, são alguns municípios fazer a sua aplicação. Depois, relativamente ao suplemento de salubridade e penosidade, eu não entendi e pedia um esclarecimento melhor do que o que disseram. Eu recordo-me que este suplemento, quando foi criado, para os trabalhadores dos cemitérios, por exemplo, e também para os trabalhadores da limpeza, da recolha, da limpeza do lixo, ou seja, cantoneiros. E a exposição que foi feita, quem não estiver por dentro disto fica um pouco confuso. Eu acho que o que vocês querem é que este suplemento de salubridade seja estendido a estes sapadores florestais. Deduzo eu que seja isto, porque não entendi, portanto era um pedido de esclarecimento, porque depois falaram em cantoneiros de limpeza e os cantoneiros de limpeza já são abrangidos por esta decisão legislativa. A seguir passámos para uma outra vertente, serviços municipais, que foi a segunda exposição que foi feita. E relativamente a essa, à cabeça foi solicitado que fosse regulamentado, exatamente porque existe heterogeneidade no território. E a minha pergunta, uma vez que estamos a falar de serviços municipais e não estamos já a falar das carreiras, não estamos já a falar, porque também pedem, vocês não disseram, mas sei que pedem, para além desta passagem para os bombeiros florestais, pedem também que exista depois um estatuto próprio. Mas não era disso. Aquilo que está a falar da questão da regulamentação, eu pergunto se querem ver regulamentado a Lei 65 de 2007, que é aquela que define o conjunto, define a organização dos serviços municipais, determina a questão das competências do comandante operacional. Portanto, querem regulamentar exatamente o quê? Porque, francamente, não percebi. Porque não tenho mais tempo, queria ainda tocar num assunto que é recorrente e que tem a ver com o recrutamento de profissionais para a atividade de proteção civil, que está ligada a solicitar a existência de uma carreira de proteção civil, no fundo, técnico superior de proteção civil, e depois as outras categorias, chamemos-lhe assim. E há necessidade de responder a esta pergunta. O passado mais passado e o passado mais recente, no passado mais recente e no anterior, não havia licenciaturas, por exemplo, na área da proteção civil. Os agentes de proteção civil têm, essa gente tem anos e anos de experiência e têm outras licenciaturas, mas muitos anos de experiência. E a pergunta que eu faço é esta: a que ser criada uma carreira exclusivamente relacionada com a licenciatura de proteção civil, todo o know-how, todo o conhecimento de décadas vai-se perder. Estou eu a dizer, porque queria o vosso esclarecimento. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo a palavra, então, ao CINFAP. Dispõe de até 8 minutos. Sim, obrigado. Então, eu começo pela ordem das intervenções, respondendo ao PSD. Assim, o número de associados que o CINFAP tem neste momento são cerca de 1000 associados, no público e no privado também, não é só no público. Relativamente à pergunta que fez, existe um grupo de trabalho entre o MAI e a Coesão Territorial sobre esta matéria dos Serviços Municipais de Proteção Civil, onde o CINFAP interveio e apresentou propostas.
Relativamente à questão dos chapadores florestais, Sr. Deputado, efetivamente os chapadores florestais existem no setor privado, mas nós não estamos aqui a falar do setor privado, até porque isto é o poder local, não é? E não podemos estar a falar sobre isso, isto é agricultura e pescas. Mas dar-lhe aqui nota de que os chapadores florestais, da Força de Chapadores Florestais do ICNF, estão na administração central, é uma coisa, têm carreira, foram criados em 2019, à imagem da 82/2019. Mas eu desafio o Sr. Deputado a ler o Decreto-Lei 82/2019, no artigo 1, a linha C, e no artigo 6º. O que é que lá está escrito? Está lá escrito: as autarquias locais e as comunidades intermunicipais que detêm sapadores florestais podem ser integrados na carreira de sapador bombeiro florestal. É isso que nós pedimos, ou seja, que se cumpra esta questão da integração nesta carreira para os sapadores florestais das autarquias locais e das comunidades intermunicipais. Porque não é justo termos um país a 3 velocidades. As velocidades do ICNF, à velocidade das autarquias integradas nesta carreira e à velocidade daqueles que não estão integrados nesta carreira e a outra velocidade dos produtores florestais que nem sequer um estatuto profissional têm. Portanto, é isso que o Sinfap exige, é que se acabe com esta desigualdade que há nos chapadores florestais e que se crie igualdade para todos. Relativamente à senhora deputada do PS, dizer-lhe que desta questão do 86/2019, criada pelo governo do PS na altura, criou aqui só uma questão, um vazio legal, que é o artigo 6º, o podem. O podem, para mim, é obrigação, para os municípios não é. Não é? Alguns municípios, por exemplo, Torres Vedras, aqui ao lado, os chapadores florestais estão integrados na carreira. Mafra, estão integrados na carreira. É? Mas há outros municípios que não estão. Porquê? Porque se agarram ao podem. O podem não é, para eles, não é um dever de obrigação. E depois, por outro lado, há pareceres da CCDR que são contrárias à lei. Exato, são contrárias à lei. Portanto, nós não conseguimos compreender como é que um parecer da CCDR vai contra a lei. Não compreendemos. Mas os municípios agarram-se a isso. E isto é um grande problema, por isso é que pedimos e apelamos a esta Casa que nos ajude a mudar estas questões. Sobretudo o podem, pelo devem, por exemplo. Não é? Relativamente ao SPI, há cantoneiros que não estão a receber o SPI. E eu digo-lhe já, as juntas de freguesia, por exemplo. Os chapadores florestais que fazem serviço de cantoneiro, porque os chapadores florestais nas autarquias e nas freguesias, aliás, a freguesia de Alcobertas, aqui em Rio Maior, por exemplo, faz serviço de cantoneiro, não recebe o SPI. Portanto, ainda há muitos municípios e freguesias, autarquias e freguesias e comunidades intermunicipais que têm este tipo de trabalhadores e não lhes pagam SPI. E o parecer jurídico que deixou aqui, esta Comissão, diz que é obrigatório dar, não é? Relativamente àquilo que foi aprovado em Orçamento do Estado. Portanto, aquilo que nós queremos é que seja atribuído a todos que tenham este grau de risco associado. Sobre a proteção civil, passo. Bem, então, respondendo por ordem... peço desculpa. Respondendo ali à senhora deputada do PSD, que me colocou as questões, dizer-lhe que toda a documentação, tanto no governo anterior do PS como nos governos anterior e atual do PSD, toda a documentação que nós produzimos e quando nós produzimos documentação tem rigor daquilo que nós queremos fazer e partilhamos com os grupos parlamentares para serem adaptados o melhor, porque tem sempre uma vertente política e nós aceitamos que os documentos têm que ter uma vertente política, não só operacional, não só científica, mas também política, por isso é que os senhores foram eleitos. Mas nós partilhamos toda a nossa informação, toda a nossa documentação com todos e produzimos. Nós ainda há bem poucos dias enviámos para a Secretaria de Estado da Proteção Civil um manual de apoio para que a cidadania ativa seja aplicada nas escolas, desde o 1º ano ao 12º, com componente pedagógica, uma evolução pedagógica, tudo trabalhado pedagogicamente para que o Ministério da Educação, juntamente com a Secretaria de Estado da Proteção Civil, possam fundir um documento e trazer a literacia de risco para as escolas, que é aquilo que nós falamos muito e depois não aplicamos. Toda a documentação desta regulamentação, eu estive a ver que a senhora deputada estava a ver um documento que já está obsoleto. Nós já vamos na 4ª versão, que foi entregue agora para o Governo, e que diz claro e objetivamente, que depois também vou responder ali à sua que qual é os critérios de nomeação, tem a ver com a padronização do ensino superior à data da licenciatura, porque se for anterior a 2012, como é óbvio, não podemos ter. Agora, não podemos é descurar que estamos a fazer caminhos pedagógicos, científicos, assentes em proteção civil. Nós não temos um doutoramento em proteção civil em Portugal. Objetivo, não temos.
Temos o risco, temos os incêndios florestais e não nos focamos para aquilo que é a área da proteção civil, seja a nível operacional, profissional, como científico. E se nós queremos produzir, e temos grande qualidade em Portugal, para produzir cientificamente nesta área, temos que ter um desidrato que é os anos todos de estudos que concluam também com doutoramento na área da proteção civil. E toda a documentação que nós fazemos entregamos a quem tem cargos de tutela. E já reunimos com a Secretaria de Estado do Poder Local, já reunimos com a Secretaria de Estado da Proteção Civil, já estivemos até com a Autoridade Nacional, que não tem esta responsabilidade direta, mas com os decisores políticos tivemos e disponibilizámos-nos a todos eles para ser parte da solução. E o nosso sindicato é uma coisa em que, enquanto eu fizer parte deste sindicato, uma coisa toda a gente pode ter certeza, para cada problema duas soluções. E o objetivo passa por aí, que é acrescentarmos valor, não é criarmos compromissos ou partidários, nada disso. Por isso é que também somos independentes. Na outra questão que colocou, o planeamento de trabalho foi tudo entregue, ficámos a aguardar com o seu secretário de Estado da Proteção Civil, Dr. Rui Rocha, que nos possa depois dar feedback daquilo que nós apresentámos, que são modelos aumentados. E apresentámos a portaria 354, que é a alteração da formação, porque hoje temos formação em proteção civil que são 100 horas. 100 horas em quê? Para os assistentes operacionais tem que ser uma formação específica em proteção civil. Para os assistentes técnicos, outra, com componente pedagógica. Para os técnicos superiores, outra. E o curso de coordenador municipal tem que ser reformulado porque não pode ter uma vertente operacional. Um coordenador municipal coordena, não comanda. Então, pedagogicamente, também entregamos esse documento para ser revertido a portaria 354. Outra questão foi a questão do financiamento dos serviços municipais, porque os presidentes de Câmara, quando nós reunimos, dizem-nos, isso é espetacular, fantástico, mas como é que nós vamos ter capacidade de financiar o sistema? E também fizemos um documento próprio sobre isso. E este da regulamentação, que vai na 4ª versão, que é, para mim, a versão melhor, porque consegue englobar tudo. Porque tivemos também, no tempo da doutora Patrícia Gaspar, com ela reuniões e a conversar com todos aqueles que têm uma visão também sobre a roda, que está inventada, melhorámos o documento. E este documento hoje verte tudo aquilo que foi o aprendizado, ou a aprendizagem, depende da forma como nós queremos dizer, daquilo que é a nossa evolução. Respondendo à senhora deputada do PS, aquilo que nós propomos neste documento, neste último documento de risco, penosidade e disponibilidade, tem a ver com os trabalhadores de proteção civil, dos serviços municipais, estarem... Não sei, pensei que estava a fazer uma questão. Ah, não? Nem posso. Ok. Normalmente aquilo que nós propomos lá tem a ver com a valorização destes trabalhadores que muitas das vezes estão disponíveis para estar em situações de operação, não no combate, mas num cenário em que muitas das vezes a análise de risco pode infligir diretamente o seu risco profissional e também a sua disponibilidade, porque tem que ser permanente. Um trabalhador em proteção civil tem que ter disponibilidade permanente, além de ser um funcionário autárquico, tem que ter disponibilidade permanente. E nós propomos isso neste documento, não tem a ver com os chapadores, tem a ver com a regulamentação dos serviços municipais. Depois, este novo regulamento tem a ver com o quê? Tem a ver com... Nós queremos que o coordenador municipal tenha uma contratação direta e que seja bem explícito, que não haja acumulação de cargos. Okay? Porquê? Porque nós compreendemos perfeitamente isso. Depois, este novo regulamento que nós adaptamos tem uma visão também holística, que é tipificar cada concelho. Eu não posso aplicar a um concelho com 3.000 habitantes, com uma área territorial de 20 ou 30 km² e meia dúzia de habitantes, salvo seja, todos merecem o nosso respeito, a mesma tipificação que faça um município que tem muito mais densidade populacional, etc. Essa fórmula permite, objetivamente, e neste documento está lá escrito as métricas todas. É que estão lá as métricas todas neste documento. Claro que sim, e nós enviamos já em seguida isso. Essas métricas estão lá todas, da área territorial, do número de habitantes por concelho e o número de riscos, porque os riscos são completamente distintos. Não é? Outra questão, já terminar, outra questão também que a senhora deputada colocou, que tem a ver com a contratação do coordenador. Pronto. Nós dizemos lá também neste documento que licenciaturas até 2012 é obrigatório ser licenciado e ter experiência funcional de 10 anos em proteção civil, que vai bater naquilo que a senhora disse, vamos buscar todo o know-how de pessoas que já eram licenciadas à data e que acumularam experiência, está lá previsto. 2013 pode ser licenciatura em proteção civil, em engenharia de proteção civil ou ciências conexas, por exemplo, e 5 anos de experiência. E a partir de 2017, em que já era fortemente implementada a nível nacional a licenciatura em proteção civil e engenharia de proteção civil, ser dessa área. Por isso, se eu me licenciei depois de 2017, eu tenho que cumprir esse desidrato. Se eu me licenciei antes, tenho a oportunidade de poder ser o coordenador municipal e aplicar todo o meu know-how, todo o meu conhecimento, mas em proteção civil.
não em bombeiros, porque confundimos permanentemente, eu sou bombeiro, ponto prévio para não haver aqui confusão, uma coisa é responder, outra coisa é planear. Nós olhamos muito para a resposta e o ciclo de emergência, Sr. Deputado e todos, não começa na resposta, começa na prevenção, no planeamento, na mitigação, na análise de risco, e é isto que nós queremos que os serviços municipais façam e façam bem. Porquê? Não nos adianta estarmos no meio de uma catástrofe e estarmos lá todos. Porque a primeira pergunta que eu faço enquanto cidadão é: o que é que este município fez a montante de planeamento? Qual é o plano prévio de intervenção? Qual é o plano especial de emergência que tem para este município? Ou seja, há aqui uma série de questões que se tornam vitais e fundamentais para que haja, na verdade, esta regulamentação, que não é contra ninguém, mas é essencialmente a favor daquilo que é o cidadão. Muito obrigado. Com esta intervenção, damos por terminada esta audiência. Agradecer naturalmente a vossa presença cá. Espero que tenham ficado esclarecidos e que os senhores deputados e as senhoras deputadas também levem informação desta associação. E, portanto, vamos só suspender a reunião por 5 minutinhos para acompanhar os senhores à porta e que retomamos os nossos trabalhos.